Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês para dividir esse estudo, para a gente dar continuidade no estudo do Evangelho. Então, como a Estela falou para nós hoje, nós vamos ver o capítulo 10, Bem-aventurados, a parte 1. Nós vamos ver mais o item 1, 2 e 3 desse estudo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esses são os itens que nós vamos falar hoje, que é o perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. E para dar realmente início ao nosso estudo, a primeira coisa que a gente vai ver são dois conceitos básicos. O primeiro deles é sobre misericórdia. Misericórdia, segundo o dicionário, é do latim, significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça e perdão. Tudo sempre de acordo com o outro, com a miséria do outro, com a dor do outro. Mas, segundo o Espiritismo, a gente tem já uma visão um pouquinho mais abrangente. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. E o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Vejam que isso aqui já é o Evangelho colocado em prática. É uma visão um pouquinho mais abrangente. E agora a gente vai ver, então, uma visão de perdão. Que misericordiosos, né? O que seria ser misericordiosos? Perdoar os outros, né? E o que é perdão, segundo o dicionário? Desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado. Segundo o Espiritismo, o que é o perdão? O perdão é uma concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Porque aqui a gente já tem uma visão um pouco mais ampla do que vem a ser, então, o perdão. Começando lá no Livro dos Espíritos, no início do capítulo, a gente lê o item 1 que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Quando a gente lê essas palavras pela primeira vez, a gente fica pensando num julgamento. Quase sempre é assim que a gente vê as coisas, né? A gente pensa, não, se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar, que Deus vai me julgar. Mas, na verdade, Deus não julga ninguém. Nós é que temos essa característica humana de julgarmos uns aos outros. Entretanto, são maneiras que são colocadas no Evangelho para que a gente entenda que para chegar ao Pai, que para chegar a Deus, nós temos que ter o nosso coração limpo de pecados. Porque ninguém vai ao Pai se estiver com o coração maculado. Então, não é um julgamento que se quer dizer nessa parte do Evangelho, que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. É uma maneira que se coloca da gente entender que para que a gente possa receber o perdão divino, nós temos que praticar o perdão divino também. Então, a gente passa e vê o item 3, que nos explica bastante essa foto do filme, né? Que nos mostra aquela parte que Jesus está perdoando a mulher adúltera. Então, essa é a parte, o item 3, que Jesus diz: se o vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: mas, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Essa passagem é bem conhecida, né? E Jesus lhe diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, aqui a gente grifou bastante a parte do corrige-o entre ti e ele somente. Por que isso? Porque a misericórdia
É o amor posto em prática com o nosso irmão. Se alguém tem alguma coisa contra nós e nós nos sentimos magoados, ofendidos, ou até qualquer eventualidade que aconteceu que nós precisamos conversar com alguém sobre isso, a gente não deve fazer isso em público. É a mesma coisa que a diferença entre chefe e líder. O que um líder faz quando precisa repreender, digamos assim, alguns dos seus funcionários? Chama separadamente e fala com ele. Não é preciso que todos os outros que estão à volta vejam. Porque a gente não está querendo se colocar no lugar de Deus, porque se Deus não julga, quem somos nós para julgar? E para fazer isso em público, na frente de todo mundo. Então é importante que a gente converse com a pessoa separadamente. Não há necessidade que todo o restante precise saber o que foi que aconteceu. O dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter dado um passo em direção à nossa evolução espiritual. Se for preciso chamar atenção, chamar, mas individualmente. E a outra parte importante, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Se nós fizermos um cálculo, é a fórmula mágica do perdão, né? 70 vezes 7, 490. É a fórmula mágica do perdão, mas ela não é tão mágica assim. Na verdade, é uma maneira de dizer que nós vamos perdoar indefinidamente. Porque 70 vezes 7 igual a 490 é para cada pecado, para cada ofensa que nós considerarmos. Imagina durante o dia, eu acho que a gente durante o dia não ocorre tantas vezes assim, tantas ofensas contra nós, que a gente tenha que praticar isso aqui todos os dias. Então, é só uma maneira também de se colocar em que a gente diga de forma que entenda que existe um limite, mas esse limite é ilimitado. Paradoxo, né? Um limite limitado. Perdoar sempre. Sempre. Porque todos nós estamos sujeitos a errar também. E como é que a gente vai se achar no direito de pedir desculpas para alguém? Muitas vezes, quando acontecem discussões, no calor da discussão, a gente diz coisas que não queria dizer. A gente magoa, mas não era a nossa intenção. E muitas vezes as pessoas têm maneiras de falar que elas falam que quem olha de longe pensa que estão brigando entre elas. Mas não, é só uma maneira de falar. Ela está contando alguma coisa que aconteceu e conta de uma maneira com a voz muito alta, muito irritada, então parece que estão brigando, mas não estão. É uma maneira de se comunicar que as pessoas têm. Então, corrigir em público assemelha-se a fazer caridade em público. Qual a validade de fazer caridade e colocar diretamente transmitindo, colocando no Face, no Instagram, no Twitter ou algum desses outros meios de comunicação? Se for a intenção da pessoa apenas mostrar que ela está fazendo alguma coisa pelos outros, não tem validade nenhuma. É o mesmo que corrigir alguém em público. A validade está em fazer a caridade e não ficar mostrando para todo mundo. Mas, de repente, vocês vão pensar assim, tá, mas e como é que a gente vai dar um exemplo, vai pedir que alguém faça se a gente não divulgar? É errado divulgar? Depende da maneira. Depende da maneira que é feita a divulgação e depende daquele que está fazendo, o que ele tinha em mente. É tudo entre nós e Deus. É tudo dentro do nosso coração. Se a nossa intenção é fazer e alguém nos pegou, casualmente, filmou o que a gente estava fazendo e jogou lá na net, não tem problema. Se nós estamos ajudando uma causa e nós queremos mais pessoas ajudando a nossa causa, a internet é um meio de comunicação, nós podemos usar tanto para o bem quanto para o mal. Podemos usar assim. A gente está falando de intenções, do que vai dentro do nosso coração. Então, se você não quer constranger o outro ou apenas mostrar uma faceta às pessoas, faça isso em separado. Tem alguns textos que a gente listou aqui que mostram o modo de Jesus perdoar. Que normalmente, quando a gente fala de perdão, a gente gosta de trazer o fato mais conhecido, que é o da mulher adúltera, né? Mas aqui a gente tem a cura do paralítico. Por que trazem esses outros? Só para a gente poder elucidar um pouquinho melhor. Na cura do paralítico, a única coisa que Deus disse a ele, perante todos os outros que estavam sempre analisando as atitudes de Jesus, para que pudessem ver onde é que estava o erro dele, porque não podia existir alguém assim tão perfeito. A única coisa que Jesus disse quando lhe trouxeram o paralítico foi: os seus pecados estão perdoados, meu filho. E aí eles inquiriram, mas como assim? Não vai perguntar nada, não sabe nada da vida dele? Talvez ele tenha sido merecedor
De novo, a gente estava julgando, né? Se ele foi merecedor, como é que o mestre pode perdoá-lo? Mas o mestre perdoou a todos e ele não exigiu nada. No caso do perdão à mulher acusada de adultério, a mesma coisa. Mais uma vez, eles ficaram observando qual seria a atitude de Jesus e quando perguntam a ele o que ele faria, ele fica lá, desenhando na areia, tranquilo. E simplesmente, ao ser perguntado novamente, ele diz: aqueles dentre vós que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. E um a um foram todos saindo. Ninguém atirou pedra nenhuma. O que Jesus fez? Com toda a sua inteligência, fez com que as pessoas pensassem. Porque quando a gente se coloca na condição de pensar em nós mesmos, nas nossas atitudes, é que a gente se vê. Por isso que é tão importante se autoconhecer. Ele fez com que cada um deles olhasse para dentro de si e pensasse: eu já fiz alguma coisa de errado. Cada um deles foi baixando a cabeça e saindo. Começou pelos mais velhos, que já tinham mais bagagem, já se enxergavam melhor, e terminou com mais jovens. Levi, o publicano, e Zaqueu também são casos de... eram coletores de impostos. Só pelo fato de serem coletores de impostos já não eram muito bem vistos. Que era uma profissão, era o serviço deles, mas eles não eram muito bem vistos. Principalmente no caso de Zaqueu, que ainda por cima cobrava dos seus... cobrava dos judeus para entregar a quem? Aos romanos. Então, era pior ainda. Esse caso era mais complicado ainda. Mas o que Jesus fazia e eles cobravam dele? Jesus sentava-se à mesa e comia com eles. E eles perguntavam: mas como pode vós, o mestre, sentar à mesa com eles? Com esses pecadores? Mas Jesus não julgava. E essa era a maneira dele perdoar. Porque o que cada um de nós faz quando julga a atitude de um vizinho, de um irmão ou de um parente? Nós não estamos querendo, nós não estamos, não temos vontade de estar junto com eles. Jesus ia e mostrava que ele estava acima daquilo. Por que ele mostrava isso? Não é porque ele queria ser mais do que nós. Ele veio nos trazer essa mensagem, que nós deveríamos, se ele, que era o mestre, agia assim, nós também tínhamos que agir dessa maneira, para que pudéssemos chegar mais próximos dele. A pecadora que lava os pés de Cristo com perfume. Também Jesus a perdoou. Ela lava os pés de Cristo com suas lágrimas, nos conta a história, e ela seca com seus cabelos. E ela passa um perfume, e depois tudo no ambiente fica perfumado. E Jesus diz o quê? Aquele que amou mais será mais perdoado, porque amou mais. Quem amou menos, quem demonstrou menos amor, será menos perdoado, porque demonstrou menos amor. E ele não a condena também como a nenhum outro. E o que dizer então da parábola do filho pródigo? Gerou um problema grande na família, né? Porque aquele que fica não aceita que o irmão saiu, gastou tudo, cometeu todos os erros possíveis de se cometer, depois volta e o pai o recebe de braços abertos. Esse pai entendeu a lição de Jesus. E como é que ele entendeu? Praticando. É só praticando que a gente entende as coisas. Então, são apenas maneiras que a gente tem de ver como Cristo perdoava. A Bíblia inteira se passa com ele nos ensinando histórias simples, através de parábolas, para que a gente pudesse, ainda hoje, aprender. É como a história de Divaldo com a palestra do amor, né? Mas, de novo, Divaldo, palestra sobre o amor? Mas vocês já aprenderam a amar? É a mesma coisa o perdão, gente. De novo, falando sobre o perdão, sim, nós já aprendemos a perdoar? Talvez não. Existem situações que se considera graves e a pessoa perdoa, mas, às vezes, alguém faz uma coisinha desse tamanho e a pessoa fica guardando e ruminando aquilo. Então, a gente vai ter que falar muito do amor até que a gente consiga tirar o amor do papel e colocar na vida real. A hora que a gente tiver aprendido isso, talvez a gente não precise mais falar tanto assim. Bom, então a fórmula mágica do perdão a gente já sabe, né? 70 vezes 7 para cada uma das pequenas ofensas que ocorrerem durante o dia. Só aí a gente já nem precisa praticar uma delas durante todo o dia, né?
Porque nenhuma vai ser necessária. Imagina perdoar a pessoa 490 vezes por uma única coisa que ela fez. Seguindo o nosso estudo de hoje, Cristo nos fala de reconciliar-se com o adversário. E ele nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não te entregue ao juiz, e este te mande à prisão, de onde não sairás enquanto não tiveres pago o último ceitil. Que prisão é essa? Deus mandou alguém para a prisão? Jesus mandou alguém para a prisão? Não. Essa prisão é nós que criamos, é o nosso coração que está maculado, que está doente, que está triste, que está carregado, que está escuro. É a prisão do nosso coração. Porque enquanto a gente tem alguma mágoa, enquanto a gente tem alguma tristeza, enquanto a gente carrega a dor, a falta de perdão, a gente está numa prisão. E muitas vezes a gente pensa que é o outro que está, que o outro que merece o nosso perdão, ou que ele não merece o nosso perdão. Quantas vezes nós ficamos na expectativa de que alguém que nos magoou volte e nos peça perdão? E o que Cristo disse quando perguntaram a ele? Mas, Senhor, não é melhor que eu espere que fulano me peça, que meu inimigo me peça perdão? Mas e Cristo responde, né? Mas e se esse inimigo, não pensas tu que talvez esse inimigo venha numa pele de cordeiro? E se esse pedido de desculpa for falso e eu tiver desculpado, e mais tarde eu descobri que foi falso, eu vou lá e vou buscar de volta a mágoa para mim? O que Cristo quer dizer com isso? Que o perdão não deve depender do outro, daquele que eu penso que me magoou. O perdão é uma atitude minha, porque sou eu que estou dentro da prisão. Às vezes, nessas questões das discussões, como eu estava falando, são pessoas às vezes estão alteradas e dizem alguma coisa, e uma delas sai ofendida e a outra sequer percebe que passou um pouquinho do limite, que ofendeu, e vai embora, e não leva nada consigo. Mas a que fica ofendida, fica guardando, fica segurando a raiva, fica segurando a dor, fica segurando a mágoa, querendo que o outro peça perdão, e o outro nem sequer imagina que magoou. E aí? Se ele nem sabe que perdoou, que magoou, como é que ele vai pedir perdão? Então, o perdão não deve ser... Nós não devemos esperar que o outro peça perdão, nós devemos perdoar. Porque somos nós que estamos agarrados nessa situação de ficar preso, de sentir raiva, de sentir ódio, de tomar o veneno e esperar que o outro morra. O outro nem sabe de nada. Por isso que muitas vezes acontecem as obsessões no mundo espiritual. Porque aquele que magoou já foi embora e o que continua aqui, esperando que o outro peça perdão, o que foi magoado, fica mandando vibrações mentais e se conecta com o outro. E às vezes o outro já partiu e já está numa outra vida mais alegre, e aquele foi com a raiva, levou a raiva dele. Porque o que a gente vai levar dessa terra quando a gente se for? Carros, casa, dinheiro, conta bancária, joias? Não. Nós só vamos levar daqui as nossas memórias, as nossas experiências. Nós vamos levar aqui tudo que a gente viveu aqui, tudo que a gente aprendeu. Nós vamos levar nós mesmos, quem nós somos. Quando a gente partir, a gente vai ser a mesma pessoa que estava em vida. Então, se a gente foi uma pessoa feliz, que soube viver, que soube perdoar, que soube ser leve, essa pessoa é que vai chegar no mundo espiritual. Vai chegar mais leve, sem amarras, sem nada que nos prenda, que nos cause dor. Agora, se a gente for para o mundo espiritual, levando daqui essas mágoas e essas dores, nós ou vamos ser candidatos a ser obsediados, ou nós vamos obsediar alguém. E tem casos e tem passagens em alguns dos livros espíritas que falam isso, que a pessoa quer saber como que alguém que magoou ela já está numa outra vida adiantado e bem, e ela que foi a magoada, a vítima, está ali ainda sofrendo. E é difícil para a espiritualidade fazer essa pessoa, esse ser, entender que é ele que está segurando a brasa quente na mão, não é o outro. É ele que está tomando veneno, não é aquele outro que nem sabe de nada. Aí é difícil explicar que o outro tem um coração leve, o outro se perdoou, o outro evoluiu, ele deu um passo em direção à sua evolução espiritual, ele se melhorou, ele se redimiu. Só quem ficou preso nesse passado, nessa história, foi essa pessoa que não perdoou, que ficou segurando a mágoa. Então, na prática do perdão, não há apenas um efeito moral, há também um efeito material,
Porque agora a gente sabe que os espíritos, eles não morrem, que a vida continua, a gente só passa para uma outra dimensão. E isso pode ser levado para outras vidas. E aí, então, provocar obsessões. E da obsessão, a gente sabe que para virar... A obsessão começa onde? No campo mental, espiritual e chega no campo físico. Quando chega no campo físico, já está provocando doenças. Por isso que a gente diz que a gente toma veneno, mas espera que o outro morra. Porque quem está adoecendo é a gente. E o outro está feliz da vida porque ele deixou essas cargas para trás. Ele não carrega rancor. Então, ser uma pessoa rancorosa não vai nos levar a nada, a não ser possíveis doenças e obsessões. Tornar a nossa vida mais difícil, mais triste. Está tudo na nossa mão de seguir adiante e ter uma vida mais alegre, mais feliz. Nós temos, então, que lembrar que o perdão é uma via de mão dupla. Primeiro a gente perdoa, para ser perdoado depois. O coração maculado oferece vias intransitáveis para Deus. Porque ele vive dentro de nós. Mas se nosso coração estiver apertado, nós vamos gastar mais tempo pensando no inimigo, no ofensor, do que pensando em Deus, do que curando a nossa vida, do que fazendo coisas que nos levem à evolução espiritual. Por isso o nosso coração ele está sujo, e se ele estiver sujo, não tem como ter Deus dentro do nosso coração. Reconciliar-se com os adversários, então, é uma chave para abrir as portas do céu interior, onde Deus habita. E por que Cristo dizia reconsidere-se enquanto está a caminho? Reconcilie-se, desculpe, enquanto está a caminho. Porque nós sabemos que existe a vida espiritual, porque nós sabemos que nós somos espíritos, estamos aqui passando por uma experiência como humanos, mas na verdade nós somos espíritos. Então, se a vida continua e quando eu partir para uma outra dimensão eu levar essas mágoas todas comigo, não vai ter valido muito a minha encarnação aqui, se não me serviu para me ajudar a me melhorar como ser humano, a evoluir. Então, o entender necessariamente que nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos aqui. E o começo é tão difícil, pedir desculpas, chamar alguém, reconhecer o que errou, é tão difícil. Mas às vezes a gente fica vendo pessoas turronas, levando uma situação por anos a fio. Às vezes pais e filhos sem se falar por anos, por causa de uma briga, um mal-entendido. Amigos que terminam relações de anos por causa de um mal-entendido. E às vezes era só chegar e dizer, olha, desculpa, me perdoa, eu me passei aquela vez. E o outro estaria assim, simplesmente derretendo tudo e esquecendo naquele momento. Mas a gente também tem dificuldade de pedir perdão. Tá vendo por que é tão difícil perdoar? Porque nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer que erramos e de pedir perdão também. Como é que a gente pode pedir a Deus que nos perdoe? Nos recolhermos lá e pedirmos a Deus que nos perdoe. Acho que talvez vocês lembrem também quando uma pessoa que havia pedido dinheiro emprestado, devia muito para o seu patrão, foi pedir a ele desesperadamente que ele perdoasse. Ele pediu um tempo que ele pagaria toda a dívida, mas a dívida estava vencida e ele não tinha como pagar. E ele chega para o seu boss, né? Ele pede que, por favor, que lhe perdoe a dívida, que espere que a dívida vai ser toda paga. E ele tocado, o boss, o chefe, tocado pelas palavras do seu servo, ele diz, ok, você vai e eu lhe perdoo, lhe libero das suas dívidas. Saindo fora do templo, ele encontra alguém que também devia a ele. Motivo esse pelo qual ele não tinha conseguido pagar suas dívidas. Mas o que ele faz com o outro, com o que está subalterno ainda abaixo dele, que também lhe deve, e que lhe pede a mesma coisa. Senhor, me dê um tempo, me perdoe, alivia a minha dívida, mas eu vou lhe pagar tudo que lhe devo, até o último ceitil. O que ele faz? Não perdoa. Então, como é que quando nós não perdoamos o outro, nós podemos nos achar no direito de querer pedir perdão a Deus? Com o nosso coração maculado, assim, como é que nós podemos pedir que Deus nos entenda e nos perdoe se nós não somos capazes de perdoar a dívida do outro? E a cada dia tem situações que Deus coloca na nossa vida para que a gente aprenda. A gente sempre fica achando que as situações difíceis não precisavam acontecer. Eu podia passar sem isso, né? Não precisava ter acontecido. É só o que a gente diz, né? Eu podia ter passado sem essa hoje, né? Mas a gente tem que entender que se aconteceu é porque tem alguma lição ali que eu preciso tirar. Se a lição é de perdão, é porque eu preciso aprender a perdoar.
Se a lição é de amor, é porque eu preciso desenvolver o meu amor, eu preciso aprender a amar. Então a gente tem que ser grato. Se é difícil no momento, vamos praticando, é tudo de prática. Se está difícil perdoar agora, vamos fazendo uma forcinha. Hoje a gente faz um pouquinho, amanhã outro. E entender também que reconciliar-se com o nosso inimigo, com aquela pessoa que nos deve, não necessariamente quer dizer que nós, ao romper uma condição de um relacionamento de amizade, ou na família, ou até mesmo entre colegas de trabalho, que aquela relação vai ter que ser exatamente como ela era antes. Não necessariamente. O perdão começa de maneira pequenininha, em tentar não revidar ao outro, não guardar ódio, não guardar rancor e não pensar o mal, não desejar o mal para o outro. Mas as relações não têm que ser iguais. A dificuldade maior das pessoas em perdoar hoje em dia é porque as pessoas acham assim, mas como que eu vou voltar a ter relação de amizade com aquela pessoa que fez isso, ela magoou demais, foi muito ruim o que ela fez. Não precisa voltar a ter uma amizade, talvez nem nunca mais, mas apenas ore pela pessoa, perdoe a pessoa, deixe ir. Deixe que tudo volte a se colocar numa condição de tranquilidade e de paz. Lembrar que o que nós procuramos é a paz e que nós não podemos encontrar a paz com o coração manchado. Se for preciso, vamos perdoar aos outros, não porque eles merecem ou não perdão, mas porque nós merecemos paz. Porque a gente fala em perdão, em perdoar o outro, mas não fala em perdoar a si mesmo. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos olharmos com amor e perdoarmos a nós mesmos. Esse tem que ser o primeiro perdoado. É que nem a máscara do avião, né? Ao despressurizar a cabine, cairão máscaras de oxigênio. Vista a sua primeiro, depois em quem está ao seu lado. Se eu não estiver em condições de eu mesma me ajudar, de eu ser beneficial para mim mesma, como é que eu posso ser para o outro? Primeira coisa que eu tenho que fazer é me olhar com amor. Porque eu sou um ser único, infinito, onde Deus habita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me olhar com amor, eu tenho que me perdoar. Eu fiz o que eu devia ter feito, o que eu estava em condições de fazer naquele momento. Não adianta nos culparmos pelas coisas que passaram. Cada momento da nossa vida nos traz o quê? Compreensão. Se há 10 anos eu não fiz o que eu faria hoje, mas hoje eu já sei que hoje eu faria diferente, eu já evolui muito. Assim como a água não é a mesma que passa embaixo da ponte, eu não sou igual como eu era há 10 anos, eu não sou igual como eu era há 1 ano. Existem lições, existem coisas que acontecem na vida da gente que fazem a gente evoluir e ter uma iluminação de um momento para o outro. Cada um de nós faz o que está preparado para fazer naquele momento. Então, às vezes, a gente se culpa por situações que não foi o que devia ter sido, não agiu como devia ter agido, não fez o que podia ter feito. Se perdoe. Se perdoe. Você fez o que era possível fazer naquele momento. Se surgir uma outra ocasião em que seja colocado na sua frente novamente uma mesma situação, agora sim você tem conhecimento. Então agora faça diferente. Mas se perdoe primeiro, para merecer o perdão e para saber passar o perdão para o outro. O ato de perdoar, ele deve independer do outro, mas sim de nós em primeiro lugar. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Nosso terceiro ponto da nossa conversa de hoje. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la novamente. Por quê? O que é sacrifício? Primeiro é bom a gente saber o que é sacrifício, né? Porque o que é sacrifício para uns pode não ser para os outros. A gente pegou aqui só o sentido figurado, não, do dicionário, mas não exatamente se é uma palavra masculina, feminina, essas coisas assim. A gente pegou aqui no sentido figurado. O que é um sacrifício? É uma renúncia voluntária ou forçada.
a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. É o espírito de sacrifício, tendência a sacrificar-se ou a ceder sem benefício imediato. Só com o espírito de sacrifício atingiremos o objetivo. E sacrifício também é o contrário de egoísmo e individualismo. Então, o que significa sacrifício mais agradável a Deus? Ora, se tudo que eu faço fácil é fácil, por isso eu fiz fácil, não houve sacrifício aí. Se não houve sacrifício, foi tranquilo. Eu não tenho que aprender aqui. Aonde que está o meu sacrifício mais agradável? Quando a situação for realmente difícil. A gente lembra quando a gente é criança, alguns de nós, que os pais mandam... Um exemplo, não gostava de estudar e os pais empurram a gente para a escola. Muitas vezes minha falecida mãe me levou a tapa até a esquina porque eu não queria ir para a escola de jeito nenhum. Eu ia xingando, mas... E ela dizia, tu vai até o 2º grau, tu vai. Depois, se tu não quiser mais estudar, tu não vai, mas agora tu vai. Me levava a tapas, né? Então, era um sacrifício para mim? Era. Mas e para minha mãe, que tinha que me dar uns tapas ainda para eu ir para a escola? Não era um sacrifício? Claro que era. Era para ela e era para mim também. Mas, para minha mãe, era um sacrifício voluntário. Era uma renúncia voluntária. Para mim, não. Eu era forçada. O meu sacrifício era forçado mesmo. Porque eu não queria ir para a escola. Então, isso é um sacrifício? É. Aquela pessoa que tem outras coisas... Talvez alguns de nós aqui hoje tenha feito um sacrifício. Tenha feito uma opção. Tinha outras coisas para fazer. Talvez uma festa bacana com os amigos, com a família, mas fez a opção de estar aqui hoje. Não foi forçado, foi um sacrifício voluntário. Mas foi um sacrifício, porque foi uma opção que a pessoa fez. Por quê? Porque aqui ela sabia que tem alguma coisa que vai levar. Lá estava gostoso, estava bom demais, o churrasco, a família, mas eu posso ir lá depois. Eu vou lá fazer aquilo que eu estou fazendo em benefício de mim própria. Então, isso é um sacrifício. Quando Jesus diz para a gente se reconciliar, ele nos está trazendo de uma forma bela e sutil a seguinte ideia. Eu sei que esse sacrifício material que você está fazendo ainda é importante para você. Para você é um sacrifício. Sei que você ainda não conseguiria se desligar dele. Por isso é um sacrifício. Porém, antes disso, reconcilia-te com o teu irmão. Por quê? Porque Jesus sabe que esse será um sacrifício para nós. Voltarmos atrás e pensarmos, eu vou ter que ir lá falar com ele. Talvez eu não peça desculpa, mas pelo menos eu vou chamar ele para falar. Ele não fala comigo faz 2 dias, né? Então, eu vou lá falar com ele, né? De repente tudo. E às vezes não precisa nem pedir desculpas mesmo. Basta ser o primeiro a dar a mão. Então, você que terá de agir com misericórdia e destruir dentro de você um forte impulso de vingança, abafar o desejo de justiça e quebrar o ciclo do ódio. Este é o sacrifício que Jesus nos pede, antes de fazer a nossa oferta. Esse é o sacrifício do Espírito, o de limpar o seu coração primeiro, a fim de que a sua comunhão com Deus seja verdadeira. Porque na época de Jesus, os judeus faziam sacrifícios. Eles imolavam o cordeiro, né, o animal, como prova, né, para pedir a expiação da culpa e implorar pelo auxílio divino. Eles faziam isso, sacrifícios com animais. Esse animal, ele era entregue... Eu perdi aqui só um pouquinho. Esse animal, ele era entregue a Deus como um pedido de perdão ou no intuito de receber ajuda. Jesus, conforme nos mostra o texto em Mateus, ele respeita essa prática ritualística judaica. E ele diz, deixai vossa dádiva junto ao altar, depois então voltai e oferecê-la. Porque ele não veio para destruir a lei, ele não veio quebrar com o que já existia. Então, até aí existia o perdão. Porque a maioria, eu creio que considera errado, creio que todos que estão aqui consideram errado o sacrifício de animais. Até porque o que o animal tem a ver com a culpa que nós cometemos? Só nós podemos pedir perdão por aquilo que nós cometemos errado. E só nós podemos parar o ciclo e recomeçar de novo, deixar para trás o que passou e seguir adiante. Então, Jesus respeitava isso. Mas ele sabia... Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que estes seres seriam gradualmente destruídos
agindo da maneira como agiam, uma vez que o homem despertasse para a real relação entre ele e Deus. Jesus sabia que se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam com o tempo. Como dentro dessa prática das religiões mais antigas, como o catolicismo, não existe mais. Ainda existe, ainda é praticado por algumas religiões? Sim, ainda existe. Mas o que Jesus disse? Com o tempo, essas atitudes externas vão se diluir. Perdoar é um ato de amor, de nobreza, de grandeza de alma. Quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não ama. A Bíblia nos ensina que se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem ele pode ver, não pode amar a Deus a quem ele sequer pode ver. Pedir perdão não vai mudar o que passou, mas dará ao futuro uma nova chance. Entenda-se por futuro a nossa continuidade, ainda nessa vida e nas próximas que nos esperam. Então, errei, não adianta mais, não posso fazer mais nada, agora eu já cometi erros graves. Sempre pode. Aí reside a misericórdia divina. Não importa o que a gente fez, porque hoje nós estamos basicamente no mesmo grau evolutivo. Alguns um pouquinho mais para cima, uns um pouquinho mais para frente, outros um pouquinho mais para trás, mas a gente está caminhando junto. O que importa é isso, que a gente está caminhando junto mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E sempre Jesus nos coloca que nós vamos... O que ele disse? Que para nós perdoarmos o erro do outro, são 70 vezes 7. A gente sabe que é muito mais que isso, né? Mas ninguém chega a perdoar o mesmo erro, tudo isso. Ninguém comete o mesmo erro. A mesma pessoa comete o mesmo erro com a outra mesma pessoa dessa maneira. Então, a gente sabe que é indefinido. Se nós entendemos que conseguimos perdoar o outro, por que a gente não se perdoa também? Tá vendo a importância do auto-perdão? Perdoar a si primeiro e depois ao outro? Porque a gente tem que entender que se eu sou capaz de perdoar o outro, com certeza eu tenho que ser capaz de perdoar a mim mesmo, entender que o que eu fiz de errado até aqui passou. O que importa é que agora eu tenho consciência e eu vou fazer certo, eu vou fazer diferente. Eu vou plantar melhores sementes para colher melhores frutos no futuro. Porque tudo que a gente vive hoje é o que a gente plantou ontem, é o que a gente fez ontem. Então, a doutrina espírita, ela nos facilita esse processo de perdão, do entendimento do perdão, em primeiro lugar, porque ela nos instrui a respeito da reencarnação. E junto da reencarnação, vem a lei da causa e efeito, que combinadas exprimem a verdadeira justiça. Não existe vítima e nem algoz. Todos nós estamos na condição de ter feito alguma coisa. E se fizemos, estamos na condição de mudar isso, de nos perdoarmos, de seguirmos adiante e de fazermos diferente. A doutrina espírita mostra que o que nós sofremos hoje faz parte de um processo educativo do espírito, abordando exatamente a lição que nós precisamos aprender. Se o que aconteceu hoje me inspira a aprender a amar, seja um animalzinho, seja uma pessoa, seja alguém da minha família, seja um estranho que eu nunca vi na vida que me pediu ajuda e eu ajudei, se foi essa a lição, foi para ver se eu estava pronta e se eu aprendi. Porque a gente às vezes diz assim, poxa, mas de novo? Ah, não, outra vez? Mas é a lição. O que acontece na escola para saber se a gente entendeu? O teste. A professora vem, passa o conteúdo, ensina, né? Depois vem o teste, né? Então, quando acontecer, vamos pensar assim, tá aqui o teste para mim, vamos agir direitinho, vamos fazer direitinho conforme eu aprendi na escolinha. Se a lição que veio for para aprender a perdoar, alguém me magoou outra vez, eu ainda preciso aprender a perdoar, ainda tem alguma coisinha lá que não está muito bem. Então, o próprio Buda disse que guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. Mas enquanto a intenção permanece, somos nós que nos queimamos. Nada mais tão bendito assim, né? Todas as religiões, as correntes filosóficas nos colocam a mesma coisa com palavras diferentes, com maneiras diferentes. O perdão, então, para o espírita, ele vem do entendimento dessas questões, de que todos nós temos nossos espinhos
e que ao esbarrarmos pela estrada da convivência, ocasionalmente nos arranhamos uns aos outros. Vamos ver um videozinho rapidinho aqui? Alguém pode desligar a luz, por favor? Se alguém já conhece, é um pedacinho de um filme sobre o perdão, tá bom? Vou passar aqui rápido. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, amar, como a gente viu, amar o que é difícil. Amar significa amar o que é difícil de ser amado, porque, de contrário, não seria virtude alguma. Perdoar significa perdoar o imperdoável, porque, de contrário, não seria virtude alguma. Fé significa crer no inacreditável, de contrário, não seria virtude alguma. E esperar significa esperar quando já não há esperança, porque, de contrário, não seria virtude alguma. Então, é basicamente o que a gente falou ali. Amar um filho é fácil, principalmente se esse filho é aquele que é o bonzinho. Mas amar o filho mais difícil, com o qual muitas vezes a gente tem dificuldade, ali reside a lição, ali reside o verdadeiro amor. Ali é que está a lição que a gente precisa colocar em prática. E quando isso não acontecer mais, que não for necessário, é porque a gente já aprendeu essa lição. Então, sempre vai ser difícil
fazer isso, porque é um sacrifício. E esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, você está mudado, né? Perdoei. Olha como a gente fica bonito quando a gente perdoa, né? A nossa luz, a nossa aura muda. Todos nós somos energia, pura energia. Então, quem perdoa se transforma, se transmuta. Osho dizia que... Osho, eu não sei o certo como é que pronuncia, né? Mas é interessante uma coisa que ele dizia a respeito do perdão, que ele falava assim, ó, perdoar não significa esquecer as ofensas. Isso é amnésia. Esquecer as ofensas é amnésia. Perdoar significa transmutar a energia negativa que foi gerada numa energia boa. Se num primeiro momento não dá para transmutar para bom, pelo menos vamos transformá-la em neutra. E ali se torna mais fácil. Sem nada negativo, da gente seguir o caminho de forma mais fácil. Então, bom dia a todos. Foi muito bom ter estado aqui. Obrigada.